Quando fui limpar o carro do meu marido, encontrei um tubo de lubrificante debaixo do banco. Não falei nada, apenas troquei em silêncio por uma cola industrial. O que aconteceu depois fez os vizinhos chamarem uma ambulância. Se você já desconfiou de alguém que ama, fica até o final dessa história, porque o que descobri foi muito pior do que qualquer traição comum. E o que fiz foi ainda mais inesperado. Deixa eu te contar do começo. Meu nome é Marli, tenho 62 anos e 40 anos de casada. 40 anos, você ouviu direito. 4 décadas ao lado do mesmo homem, construindo uma vida juntos, criando nosso filho Daniel, montando meu negócio de padarias. Achei que conhecia Roberto melhor do que ninguém. Achei que depois de tanto tempo, não haveria surpresas. Como eu estava enganada. Nossa casa fica no Jardim Botânico, em São Paulo. Um bairro tranquilo, arborizado, daqueles onde todo mundo se conhece. Sabe aquelas ruas onde as pessoas cuidam dos jardins? Onde você cumprimenta os vizinhos toda manhã? Era nosso cantinho de paz depois de anos de trabalho duro. Eu com minhas 3 padarias, ele com sua pequena empresa de consultoria. A rotina era simples e confortável. Eu acordava às 4 da manhã para supervisionar a produção nas padarias. Sim, mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda fazia questão de estar presente, de sentir o cheiro de farinha fresca, de ver os pães crescendo no forno. Roberto acordava mais tarde, trabalhava de casa ou ia para reuniões com clientes. Jantávamos juntos quase todas as noites. Assistíamos nossas séries. Passávamos os finais de semana com Daniel e Carolina, nossa nora. Carolina. Só de pensar nesse nome agora, meu estômago embrulha. Mas naquela época, há 6 meses atrás, eu ainda a considerava parte da família. Ela tinha se casado com Daniel fazia 3 anos. Uma moça bonita, bem falante, que eu tinha acolhido de braços abertos. Ensinei a ela minhas receitas secretas de bolo, aquelas que só passamos para a família. Convidava para almoços de domingo. Conversávamos sobre tudo. Tudo era tão normal, tão perfeito na superfície. As primeiras rachaduras nessa fachada começaram de forma sutil. Tão sutil que, no início, eu nem percebi. Eram pequenas coisas. Roberto voltando mais tarde do trabalho com um cheiro diferente. Não era perfume de mulher. Ainda não. Era só diferente. Um cheiro de cansaço, de culpa talvez. Mas na época, eu não sabia identificar. Jantei com um cliente, amor, ele dizia, dando um beijo rápido na minha testa antes de subir para o banho. Foi uma reunião longa, complicada. E eu acreditava. Por que não acreditaria? Em 40 anos, nunca tive motivos para duvidar. Roberto não era o tipo de homem que as mulheres olhavam 2 vezes na rua. Era comum, trabalhador, dedicado à família. Ou pelo menos era isso que eu pensava. As reuniões longas começaram a se tornar mais frequentes. 2 vezes por semana. Depois, 3. Sempre com a mesma desculpa. Sempre com o mesmo beijo apressado na testa. Sempre com aquele cheiro estranho. Um cheiro que eu não conseguia identificar, mas que me incomodava de uma forma primitiva, instintiva. Comecei a prestar mais atenção. Não de forma consciente no início. Era mais um incômodo no fundo da mente, uma coceira que você não consegue coçar direito. Notei que ele estava tomando mais cuidado com a aparência. Passou a usar uma loção pós-barba diferente, mais cara. Começou a ir à academia 3 vezes por semana, coisa que não fazia havia anos. Preciso cuidar da saúde, Marli, ele justificava, admirando-se no espelho. Não estou mais jovem. Verdade. Ele tinha 65 anos, mas pela primeira vez em décadas parecia preocupado com isso. Comprou roupas novas, trocou o relógio antigo por um modelo esportivo. Pequenas mudanças que, isoladas, não significavam nada. Mas juntas começavam a formar um padrão. Foi numa terça-feira que tudo começou a desmoronar de verdade. Lembro exatamente do dia porque era aniversário da minha primeira padaria. 25 anos de funcionamento. Eu tinha passado o dia todo na comemoração com os funcionários, distribuindo bolo, tirando fotos para as redes sociais. Voltei para casa às 6 da tarde, cansada mas feliz, esperando jantar com Roberto e talvez celebrar um pouco.
A casa estava vazia, ou quase. Encontrei um bilhete na cozinha. Reunião importante em Campinas. Volto tarde. Beijo, R. Campinas. Ele nunca tinha mencionado nenhum cliente em Campinas. Peguei o celular para ligar, mas algo me fez parar. Algo no ar, na forma como a casa parecia diferente. Não era nada que eu pudesse apontar especificamente. Apenas uma sensação de que algo estava fora do lugar. Fui até nosso quarto. A cama estava feita. Roberto nunca fazia a cama. Abri o armário dele. As roupas estavam organizadas de forma diferente. Ele tinha se arrumado com cuidado para essa reunião. Foi quando vi o celular dele sobre a cômoda. Ele tinha esquecido. Roberto, que não saía nem para comprar pão sem o celular, tinha ido para Campinas e deixado o aparelho para trás. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei o telefone. Não tinha senha. Outro sinal de como nossa relação era baseada em confiança. Ou como eu era ingênua. Abri o WhatsApp. As conversas recentes eram normais. Clientes, amigos, nosso grupo familiar. Nada de estranho. Mas quando fui nos e-mails, ali estava. Um e-mail de 3 dias atrás, de um remetente que eu não conhecia, com um assunto que fez meu sangue gelar. Saudades, pai? Pai? Abri o e-mail com as mãos tremendo. Não tinha muito texto, apenas saudades das nossas tardes especiais. Quando nos vemos de novo? Pai. Roberto não tinha outros filhos, só Daniel. Então quem? Respondi algo dentro de mim. Tentei me acalmar, encontrar explicações racionais. Talvez fosse um cliente mais jovem que o chamava assim por respeito. Talvez fosse uma brincadeira interna de escritório. Talvez... Mas eu sabia. No fundo, eu já sabia. Coloquei o celular de volta no lugar exato onde estava. Desci para a cozinha com as pernas bambas. Fiz um chá que não bebi. Fiquei sentada na mesa da cozinha, olhando para o vazio, tentando processar o que tinha visto. Roberto chegou às 11 da noite. Entrou pela porta com aquele cheiro de novo, mas dessa vez eu consegui identificar. Não era só cansaço, era perfume. Um perfume floral, adocicado. Um perfume que eu conhecia. Como foi a reunião em Campinas? Perguntei mantendo a voz firme. Ele hesitou. Foi só uma fração de segundo. Mas eu vi. Boa, produtiva. Estou exausto, vou tomar um banho. Você esqueceu o celular. Falei apontando para a escada. Outro momento de hesitação. É mesmo? Nem percebi. Mentira. Ele estava mentindo. Eu conhecia seus gestos, seus trejeitos. 40 anos não mentem. Ele subiu. Ouvi o chuveiro ligando, e enquanto a água corria, minha mente corria mais rápido ainda. Campinas, o e-mail, o perfume, as roupas novas, a academia, as reuniões frequentes. Todas as peças começavam a se encaixar, e a imagem que formavam me enojava. Mas ainda não era prova. Ainda podia ser paranoia, insegurança da idade, medo de perder o que tinha construído. Precisava de mais. Precisava de certeza. Nos dias seguintes, comecei a investigar, de forma discreta, metódica. Não confrontei Roberto. Não dei sinais de que desconfiava de algo. Continuei sendo a Marli de sempre, acordando cedo para as padarias, jantando com ele, conversando sobre trivialidades. Mas por dentro estava montando um quebra-cabeça. Comecei a verificar os extratos bancários conjuntos. Encontrei gastos estranhos, restaurantes caros em horários de reuniões de trabalho. Uma joalheria. Ele não me dava joias havia anos. Um hotel em Campinas, justamente no dia que ele disse ter ido para uma reunião lá. Fui até nosso quarto quando ele estava no banho e vasculhei seus bolsos, suas gavetas. Encontrei um recibo amassado no fundo de uma calça social. Restaurante Bistrô Provence, em Campinas. Data e horário do tal dia da reunião. Valor da conta, 487 berries. Vinho caro, 2 pratos principais, sobremesa. Reunião de negócios? Claro que não. A cada descoberta minha raiva crescia. Mas algo mais crescia também. Uma determinação fria, calculista. Se Roberto estava me traindo, eu precisava saber tudo. Precisava de provas irrefutáveis. Porque 40 anos de casamento, uma casa, um negócio, uma vida inteira não iam ser jogados fora sem que eu tivesse certeza absoluta.
Foi quando decidi que precisava de ajuda profissional. Dona Amélia, minha vizinha, me viu um dia no jardim, claramente perturbada. Ela tinha 70 anos, viúva, e era minha amiga havia 15 anos. Uma mulher de fibra, que tinha criado 4 filhos sozinha depois que o marido morreu jovem. Marli, o que está acontecendo? Ela perguntou por cima da cerca que separava nossos quintais. Você está com uma cara péssima há dias. Olhei para ela. E talvez porque eu estava desesperada para falar com alguém, talvez porque sabia que podia confiar nela, contei tudo. O e-mail, os gastos, o perfume, as mentiras. Dona Amélia não pareceu surpresa. Na verdade, ela pareceu triste. Como se já soubesse. Há quanto tempo você suspeita? Perguntei. Algumas semanas, ela admitiu. Vi o carro dele estacionado em frente à casa umas 3 vezes durante o dia, quando você estava na padaria. E sempre vi alguém saindo depois de umas 2 horas. Alguém? Quem? Ela hesitou. E nessa hesitação, vi algo que me fez tremer. Marli era uma mulher, mas estava sempre de óculos escuros, boné. Não consegui ver o rosto direito. Só sei que era mais jovem. Cabelos compridos, castanhos. Cabelos compridos, castanhos. Como os de tantas mulheres, como os de... Não podia ser. Você precisa de um detetive particular, Dona Amélia disse firme. Precisa de provas. Meu sobrinho conhece um bom. Discreto, profissional. Posso conseguir o contato. Aceitei. Que outra escolha eu tinha? 2 dias depois, estava sentada num café discreto no centro de São Paulo, conversando com Marcos. Ele tinha uns 45 anos, roupa discreta, jeito de quem sabia ser invisível. Profissional, como Dona Amélia tinha dito. Senhora Marli, ele começou, preciso que a senhora me conte tudo. Todos os detalhes, por menores que pareçam. Meu trabalho é transformar suspeitas em certezas. Contei. Tudo. As mudanças de comportamento, os gastos, o e-mail, as mentiras sobre Campinas. O perfume. Marcos anotava tudo num caderninho preto. Quando terminei, ele olhou para mim com uma expressão de quem já tinha visto aquilo 1000 vezes. Quanto tempo a senhora precisa? De provas, digo. Tudo o que for necessário. Fotos, gravações, documentos. Eu preciso de certeza absoluta antes de fazer qualquer movimento. E se for o que a senhora está pensando? O que pretende fazer? Olhei para minhas mãos. Mãos que amassaram massa durante décadas, que construíram um negócio do zero, que trabalharam incansavelmente. Mãos fortes, mãos capazes. Vou proteger o que é meu, respondi. E na minha voz havia um aço que eu não sabia que possuía. Marcos assentiu. Vou começar hoje. Em 1 semana, a senhora terá um relatório preliminar. Passou a ser a semana mais longa da minha vida. Continuei na rotina normal. Acordava, ia para as padarias, supervisionava a produção, conversava com clientes, verificava o caixa, voltava para casa, jantava com Roberto, fingia que tudo estava bem. Ele continuava com suas reuniões, eu continuava sorrindo, mas por dentro estava me partindo. Cada vez que ele beijava minha testa, eu sentia nojo. Cada vez que ele dizia "te amo" antes de dormir, eu queria gritar, mas me contive, porque precisava de provas, precisava saber a verdade completa antes de agir. No domingo daquela semana, Daniel e Carolina vieram almoçar. Daniel, meu filho, meu orgulho. 35 anos, bombeiro, chefe de equipe. Um homem bom, íntegro, corajoso. E Carolina ao seu lado, sorridente, me ajudando a arrumar a mesa, elogiando minha lasanha. Eu olhava para ela e tentava encontrar sinais. Alguma coisa que denunciasse culpa, nervosismo. Mas não havia nada. Ela estava normal, carinhosa até. Me deu um abraço apertado quando chegou. Sogra querida, ela disse. Estava com saudades. Saudades. A mesma palavra do e-mail. Saudades, pai. Meu estômago revirou, mas mantive o sorriso. Durante o almoço, Roberto e Carolina conversavam normalmente. Não havia olhares furtivos, toques escondidos, nada que denunciasse uma intimidade secreta. Eles eram normais. Sogro e nora. Se havia algo entre eles, escondiam muito bem. Ou talvez eu estivesse enlouquecendo. Talvez tudo isso fosse paranoia.
Talvez o e-mail fosse realmente de algum cliente mais jovem. Talvez. Mas então aconteceu algo. Estávamos no meio da sobremesa quando o celular de Roberto tocou. Ele olhou a tela, ficou levemente pálido e recusou a chamada. Trabalho no domingo? Daniel perguntou rindo. Cliente chato. Roberto respondeu tenso. Depois eu ligo. O celular de Carolina vibrou segundos depois. Uma mensagem. Ela olhou, também ficou tensa e guardou o aparelho rapidamente. Minha mãe, ela disse. Mas eu vi seus olhos, vi o nervosismo. E foi nesse momento que a verdade, ainda sem provas concretas, se instalou no meu peito como uma pedra. Não era só traição. Era traição com ela, com Carolina, com a mulher do meu filho. Mas o pior ainda estava por vir. E quando descobri a extensão completa da traição, percebi que não bastava apenas saber. Eu precisava agir. A ligação de Marcos chegou numa quarta-feira, às 7 da noite. Eu estava na padaria do centro, fechando o caixa, quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Senhora Marli, a voz dele estava séria. Preciso encontrar com a senhora. Hoje, se possível. Tenho o que pediu. E é pior do que imaginávamos. Pior. Como podia ser pior? Marcamos num café diferente, mais longe de casa. Cheguei 20 minutos depois, as mãos suando, o coração disparado. Marcos já estava lá, com uma pasta marrom sobre a mesa. Sentei. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Antes de mostrar isso, quero que a senhora respire fundo. Ele começou. O que vou apresentar é perturbador. Abriu a pasta. A primeira foto me cortou como uma lâmina. Roberto e Carolina, de mãos dadas, entrando num restaurante italiano nos Jardins. A data da foto, terça-feira passada. O dia em que ele tinha dito que estava em Campinas novamente. E ela tinha dito ao Daniel que estava visitando a mãe. Continue, pedi, a voz saindo rouca. Mais fotos. Ele saindo do restaurante, rindo. Ela encostada nele. Ele com a mão na cintura dela. A intimidade era óbvia, doentia. Não havia como negar. Não havia como interpretar de outra forma. Tem mais, Marcos disse hesitante. A próxima série de fotos foi ainda pior. Um hotel. Hotel Unique, na Brigadeiro Luiz Antônio. Eles entrando juntos às 3 da tarde. A câmera capturou até o número do quarto quando o recepcionista entregou a chave. 847. Eles ficaram lá por 3 horas, Marcos explicou. Saíram separados, com 10 minutos de diferença. Mas ambos arrumados, com cara de quem... Bem, a senhora entende. Entendi. Entendi perfeitamente. Minha nora, a mulher do meu filho, na cama com meu marido. No meio da tarde, enquanto Daniel estava trabalhando, salvando vidas, confiando neles. Há quanto tempo? Consegui perguntar. Consegui rastrear pelo menos 6 meses de encontros regulares, sempre na mesma frequência, 2, 3 vezes por semana, sempre em horários que não conflitavam com os compromissos de nenhum dos dois. 6 meses. Meio ano de mentiras, meio ano de traição dupla, meio ano fodendo com a vida da minha família, enquanto sorri na minha cara, comiam na minha mesa, aceitavam meu carinho. Fechei os olhos, respirei fundo, não ia chorar, não aqui, não agora. Tem mais alguma coisa? Perguntei, e minha voz saiu diferente, mais fria, mais dura. Marcos hesitou de novo, dessa vez por mais tempo. Senhora Marli, eu não deveria ter feito isso. Não estava no contrato. Mas quando percebi quem era a mulher com seu marido, achei que precisava investigar mais. E descobri algo muito pior que a traição. Ele puxou outro conjunto de documentos. Cópias de e-mails, impressões de conversas. Seu marido e sua nora estão planejando um golpe. Contra a senhora. O mundo parou. O quê? Eles querem ficar com suas padarias, com todo o negócio. Roberto está preparando documentos para transferir sua parte da sociedade para ele, usando algumas brechas legais e... Bem, fraude mesmo. E Carolina está ajudando. Ela trabalha em contabilidade, certo? Trabalhava. Eu tinha ajudado a conseguir o emprego, tinha dado referências, tinha orgulho de ter uma nora profissional, capaz. Eles planejam esperar até você transferir tudo para o nome dele.
supostamente para planejamento sucessório, e então pedir o divórcio. Você ficaria sem nada, ou quase nada, e eles ficariam com um negócio que vale milhões. Marcos me mostrou os e-mails, conversas entre Roberto e um advogado, estratégias, prazos, valores estimados, minha vida, meu trabalho, meu suor de 2 décadas e meia reduzido a números numa planilha do Excel, e mensagens entre Roberto e Carolina. Mensagens que me fizeram querer vomitar. Quando tiver tudo no meu nome, me livro dela, escreveu Roberto. Você se separa do Daniel, a gente fica juntos e começamos uma nova vida, com bastante dinheiro. Mal posso esperar, pai, Carolina respondeu. Cansei de fingir que gosto dessa família. Daniel é um tédio e sua mulher é muito controladora. Mas vale a pena aguentar mais um pouco pelo prêmio final. Pai. Ela chamava ele de pai. E aquilo não era carinho familiar. Era um jogo de papel. Uma fantasia doentia entre eles. Minha visão escureceu por um segundo. Senti as mãos de Marcos me segurando. Senhora Marli, respire. Devagar. Respirei. 1 vez, 2, 3. Quando abri os olhos novamente, algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá, sim. A traição queimava como ácido. Mas tinha surgido algo mais. Algo frio e afiado como uma lâmina de gelo. Raiva. Pura, destilada, cristalina raiva. Quanto tempo tenho? Perguntei. Como assim? Quanto tempo até eles executarem esse plano? Marcos consultou os documentos. Pelo que vi nas mensagens, estão esperando você assinar uns documentos. Roberto vai propor isso em breve. Algo sobre proteger o patrimônio, ou planejamento fiscal. Quando você assinar, em questão de semanas ele pode fazer a transferência final e pedir o divórcio. Semanas. Tinha semanas para agir. Preciso de mais uma coisa, falei. Minha voz estranhamente calma. Preciso de evidências em áudio ou vídeo. Fotos são boas, mas preciso ouvi-los dizendo, admitindo o plano, confessando tudo. Marcos me olhou com respeito pela primeira vez. Isso vai custar mais. E vai ser arriscado. Não me importo com o custo. Faça. Passamos mais 1 hora discutindo detalhes. Marcos instalaria um microfone no carro de Roberto. Conseguiria acesso ao apartamento que eles alugaram para os encontros. Sim, tinham alugado um apartamento usando nomes falsos. Eu queria morrer ao saber disso. E instalaria câmeras escondidas. Isso é ilegal, ele me avisou. Se descobrirem, pode dar problema para a senhora. Eles estão planejando me roubar e destruir minha família, respondi. Problemas legais são o que menos me preocupam agora. Saí daquele café transformada. Não era mais a Marli ingênua de 6 meses atrás. Não era mais a esposa dedicada que acreditava em contos de fadas. Era uma mulher que tinha sido traída da forma mais cruel possível e que não ia aceitar isso sem lutar. Voltei para casa às 10 da noite. Roberto estava na sala, assistindo TV. Cadê você? Ele perguntou. Estava preocupado. Mentira. Ele não estava preocupado. Provavelmente era irritado porque eu tinha atrapalhado algum plano dele. Problema numa das padarias. Menti com facilidade. Precisei ficar até tarde resolvendo. Ah? Ele voltou a atenção para a TV. Nem sequer se levantou para me cumprimentar. Subi para nosso quarto. Tomei um banho longo, escaldante, tentando me limpar da sensação de nojo. Depois fiquei na frente do espelho, olhando para meu reflexo. 62 anos. Rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas de tanto trabalhar. Cabelos grisalhos que eu nunca quis tingir porque achava bonito envelhecer com dignidade. 40 anos de casamento. 25 anos de negócio. Um filho maravilhoso. Uma vida que eu pensava ser sólida, verdadeira, tudo mentira, tudo construído sobre areia. Mas eu não ia desmoronar. Não ia deixar eles me destruírem. Roberto entrou no quarto minutos depois. Deitou-se ao meu lado sem me tocar. Boa noite, ele murmurou. Boa noite, respondi. E enquanto ele dormia ao meu lado, roncando levemente, eu fiquei acordada a noite inteira, planejando, pensando, calculando, porque uma coisa era certa. Eles iam pagar, os dois, de uma forma que jamais esqueceriam. No dia seguinte, comecei minha própria investigação. Fui até meu advogado.
Não o advogado da família, mas um que eu conhecia dos tempos de universidade, antes de conhecer Roberto. Dr. Henrique era especialista em divórcio e proteção patrimonial. Marli, ele disse, surpreso de me ver. Quantos anos? 10? 15, corrigi. Henrique, preciso de ajuda. E precisa ser absolutamente confidencial. Contei tudo. Mostrei as fotos que Marcos tinha me dado, os documentos, as evidências do plano. Doutor, Henrique ficou pálido. Marli, isso é grave, muito grave. Se eles conseguissem executar esse plano, você perderia tudo. Eu sei, por isso estou aqui. Preciso proteger meu patrimônio. Preciso garantir que, quando eu agir, eles não tenham como me prejudicar. Passamos horas discutindo estratégias. Dr. Henrique me explicou que eu precisava agir rapidamente. Fazer uma separação patrimonial preventiva. Garantir que as padarias ficassem protegidas em meu nome. Reunir todas as evidências possíveis da fraude que Roberto planejava. E tem outra coisa, ele disse. Se você conseguir provar adultério e tentativa de fraude, o divórcio será muito mais favorável a você. Roberto não terá direito a nada do que é seu. E ainda pode enfrentar processo criminal. Criminal. A palavra ficou flutuando no ar. Quanto tempo preciso para organizar tudo? Perguntei. 2 semanas, talvez 3. Preciso de toda a documentação das empresas, extratos bancários, comprovantes de que o patrimônio foi construído por você. E preciso das evidências da traição e do plano de fraude. Você terá, prometi. Os dias seguintes foram uma loucura. Durante o dia, eu era a Marli de sempre, trabalhando nas padarias, conversando com funcionários, sorrindo para clientes. À noite, eu era outra pessoa. Revirava documentos, fazia cópias, organizava evidências, separava o que era meu do que era nosso. Conversava com o Dr. Henrique, recebia atualizações de Marcos e continuava fingindo. Continuava sendo a esposa dedicada, jantando com Roberto, conversando sobre trivialidades. Até fiz sexo com ele uma vez nessa semana. Ele me procurou numa noite e eu não recusei porque não podia levantar suspeitas. Mas foi a coisa mais difícil que já fiz. Sentir as mãos dele em mim, sabendo onde essas mãos tinham estado. Sentir os lábios dele sabendo o que esses lábios tinham beijado. Tomei 3 banhos depois. E chorei pela primeira vez desde que descobri tudo. Chorei em silêncio, no chuveiro, deixando a água quente esconder minhas lágrimas. Mas no dia seguinte, estava de pé de novo, firme, determinada. Foi numa sexta-feira que Marcos me ligou novamente. Tenho, ele disse, a voz tensa. Tenho tudo gravado, áudio e vídeo. Eles conversando sobre o plano, sobre como vão roubar seu dinheiro, sobre como vão se livrar de você e do Daniel. Mande tudo para meu e-mail criptografado, instruí. E faça 3 cópias de backup. Guarde em lugares diferentes. Já está feito. Essa noite, depois que Roberto dormiu, desci para meu escritório e assisti aos vídeos. Ver os 2 juntos na cama daquele apartamento maldito já seria doloroso o suficiente. Mas ouvir as conversas, isso foi devastador. Ela é tão idiota. Carolina ria, deitada nua nos braços de Roberto. Acredita em tudo que digo. Outro dia, disse que ela era como uma segunda mãe para mim. Queria vomitar. Daniel também, Roberto respondia, passando a mão no cabelo dela. Pobre coitado, trabalhando feito um condenado enquanto a esposa dele está aqui comigo. Mas é melhor assim. Ele nunca vai desconfiar. E quando tivermos tudo? Quando as padarias forem nossas? Aí nos livramos dos 2. Você pede divórcio, eu peço divórcio e começamos nossa vida de verdade, sem ter que fingir, sem ter que aguentar aquela velha controladora ou aquele bombeirinho chato. Velha controladora. Era assim que ele me via. Depois de 40 anos construindo uma vida juntos. Depois de criar nosso filho. Depois de eu trabalhar como uma condenada para que ele pudesse ter sua empresinha de consultoria. Velha controladora. Fechei o laptop. Minhas mãos estavam tremendo não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva tão intensa que era quase física, queimando em minhas veias. Eles queriam meu dinheiro? Queriam meu negócio? Queriam me destruir e seguir felizes? Não, não iam. De jeito nenhum.
E foi nessa noite que o plano começou a se formar na minha cabeça. Um plano que era cruel, público, humilhante. Um plano que faria justiça não apenas no tribunal, mas no corte da opinião pública. Um plano que garantiria que Roberto e Carolina pagassem não apenas legalmente, mas socialmente, porque eu não queria apenas recuperar meu dinheiro. Eu queria que eles sofressem, queria que fossem expostos, queria que todo mundo soubesse que tipo de pessoas eles eram. No sábado, quando Roberto estava no chuveiro, fui até o carro dele. A desculpa era simples: ia limpá-lo, algo que eu fazia de vez em quando porque ele era desleixado com essas coisas. Passei o aspirador, limpei o painel, organizei os papéis. E foi quando encontrei. Debaixo do banco do passageiro, escondido numa fresta, estava um tubo. Pequeno, discreto, lubrificante pessoal. Marca-cara, sabor morango. Peguei o tubo com 2 dedos, como se fosse algo venenoso. E talvez fosse. Era a prova física, tangível, da traição. Eles usavam isso aqui, no carro, na minha propriedade, talvez até na minha casa quando eu estava fora. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi dramático. Não gritei, nem chorei. Foi silencioso e absoluto. Como uma corda que fica tensa demais e simplesmente se parte. Olhei para o tubo por um longo momento. Depois, calmamente, guardei no bolso. Aquela noite, durante o jantar, Roberto estava particularmente animado. Marli, ele começou. Estava pensando. Você trabalha muito. Faz tanto tempo que não tira férias de verdade. Que tal viajarmos? Eu, você, uns dias na praia? Armadilha. Eu sabia que era armadilha. Provavelmente queria me deixar relaxada, feliz, para que eu assinasse algum documento casualmente quando voltássemos. Seria ótimo, menti. Mas preciso esperar. Estamos planejando abrir uma 4ª padaria. Não posso viajar agora. Vi a frustração passar rapidamente pelo rosto dele. Mas ele escondeu. 4ª padaria? Achei que íamos devagar com a expansão. Mudei de ideia, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Descobri que preciso pensar mais no meu futuro, garantir minha segurança financeira independente. Ele engoliu seco. Não gostou dessas palavras. Independente, segurança. Mas somos casados, amor. Seu futuro é nosso futuro. Claro, concordei, sorrindo. Nosso futuro. E enquanto sorria, pensei: você não faz ideia do futuro que está te esperando, Roberto. Mas antes de agir, eu precisava de um último elemento. O timing tinha que ser perfeito. E para isso, precisaria da ajuda de alguém em quem confiava completamente. Na segunda-feira seguinte, acordei com uma clareza de propósito que não sentia havia semanas. O plano estava se formando em minha mente como uma receita complexa. Cada ingrediente precisava ser adicionado no momento certo, na quantidade exata. Passei o dia organizando. Primeiro, fui ao banco. Conversei com meu gerente, um homem que me atendia havia 15 anos. Senhor Paulo, preciso reorganizar minhas contas, separar o que é empresarial do que é pessoal. E preciso de uma conta nova, só em meu nome. Ele pareceu surpreso. Dona Marli, a senhora e o senhor Roberto sempre tiveram contas conjuntas. Eu sei, mas estou reorganizando meus negócios. Planejamento sucessório, sabe como é. Mentira aceitável, profissional. Ele não questionou mais. Em 2 horas, tinha uma conta nova. Transferi silenciosamente parte significativa de minhas economias. Não todo o dinheiro. Isso levantaria suspeitas, mas o suficiente para me garantir segurança se as coisas saíssem do controle. Depois, fui até o cartório. Com a ajuda de Dr. Henrique, registrei documentos que protegiam minhas padarias. Coloquei tudo em uma holding em meu nome. Roberto não saberia até que fosse tarde demais. Marli, doutor. Henrique me avisou. Quando ele descobrir isso, vai haver conflito. Ele pode acusar você de má-fé. Deixa ele acusar, respondi. Tenho provas de que ele tentou me roubar primeiro. Isso é autodefesa patrimonial. Enquanto organizava minha defesa legal e financeira, Marcos continuava coletando evidências. A cada 2 dias, recebia um relatório. Fotos novas, gravações novas, cada encontro deles documentado meticulosamente.
Uma das gravações foi particularmente reveladora. Capturada por um microfone que Marcos tinha instalado no apartamento deles. Quanto tempo até conseguirmos tudo? Carolina perguntava. Eles estavam deitados na cama. Eu podia ouvir o som de lençóis se mexendo. Queria fechar o áudio, mas não podia. Precisava ouvir tudo. Algumas semanas, Roberto respondia. Estou preparando os documentos. Vou dizer para ela que é planejamento fiscal, que se algo acontecer comigo, ela está protegida. A idiota vai assinar sem ler direito. E se ela desconfiar? Não vai. Marli confia em mim cegamente. Sempre confiou. É uma das coisas que eu mais odeio nela, essa confiança burra. Como se 40 anos de casamento significassem alguma coisa. Ouvi isso e tive que pausar a gravação. Respirar. Contar até 10. Porque a alternativa era pegar o carro, ir até onde quer que ele estivesse e fazer algo que eu me arrependeria. Mas não. Vingança à quente era burra. Vingança calculada, fria, meticulosa, essa sim valia a pena. Continuei ouvindo. E o Daniel? Carolina perguntou. Ele vai ser um problema? Daniel é um bombeirinho, ganha mixaria, sem a pensão da mãe vai ter que se virar. E honestamente, depois que eu sair com todo o dinheiro dela, ele pode ficar com a mãe. Os dois podem se consolar juntos. Eles riram. Os dois riram da ideia de deixar meu filho devastado e pobre. Foi quando decidi que a humilhação deles tinha que ser proporcional à crueldade. Não bastava expor a traição, tinha que ser algo público. Algo que marcasse. Algo inesquecível. E foi então que tive a ideia. O lubrificante. O tubo que eu tinha encontrado no carro ainda estava guardado na minha bolsa. E olhando para ele, uma ideia começou a se formar. Absurda, sim. Cruel, sem dúvida. Mas perfeitamente adequada. Na quinta-feira, fui a 3 lojas diferentes em bairros diferentes. Em cada uma, comprei cola. Não cola comum. Cola industrial. Aquela cola instantânea que gruda qualquer coisa em segundos e leva horas para soltar. Em casa, com cuidado quase cirúrgico, esvaziei um tubo de lubrificante que comprei numa sex shop, igual ao que eles usavam, e enchi com a cola. Usei uma seringa sem agulha para fazer isso, medindo cuidadosamente a quantidade. Fechei o tubo perfeitamente, limpei qualquer resíduo, parecia exatamente com o original. Você está louca? Perguntei para meu reflexo no espelho. Talvez estivesse, mas era uma loucura justificada. Guardei o tubo preparado numa gaveta trancada do meu escritório. Ainda não era a hora. Precisava de mais peças no lugar. Naquela semana, Roberto finalmente fez o que eu estava esperando. Uma noite, depois do jantar, ele puxou uma pasta. Amor, precisamos conversar sobre finanças. Aqui vem, pensei. Estive conversando com nosso contador. Ele começou, suave, mentiroso. E ele sugeriu que reorganizemos nossa estrutura patrimonial, para proteção fiscal, para garantir que, se algo acontecer com um de nós, o outro esteja protegido. Que tipo de reorganização? Perguntei, fingindo interesse casual. Basicamente, consolidar tudo em um único nome, para simplificar. E como você tem a empresa, faria sentido que... Ele hesitou, tentando parecer desconfortável. Que tudo ficasse em meu nome. É mais simples para planejamento sucessório. Ah, aí estava. O golpe que Marcos tinha previsto. Tudo no seu nome? Repeti. Minhas padarias também? Tecnicamente sim. Mas é só no papel, amor. Nada muda na prática. É só para facilitar impostos e planejamento. Mentira. Pura mentira. E ele esperava que eu acreditasse. Preciso pensar, respondi. É uma decisão grande. Vi a frustração no rosto dele. Mas Marli, o contador disse que é urgente. Questão de benefícios fiscais que perdem validade no fim do mês. Mais mentiras. Ele estava pressionando, desesperado. Ainda assim, mantive a voz firme. Preciso ler os documentos com calma. Consultar meu próprio advogado. Você entende, né? São 40 anos de trabalho. Ele não gostou, mas não podia insistir mais sem parecer suspeito. Claro, mas não demore muito, ok? Naquela noite, escaneei todos os documentos que ele tinha deixado e mandei para Dr. Henrique. A resposta chegou na manhã seguinte. Marli, isso é fraude pura. Se você assinar isso, perde tudo.
Todos os documentos transferem 100% do patrimônio para ele, sem contrapartida. E tem cláusulas escondidas que te impediriam de reverter. Não assine. Não ia, mas deixei Roberto acreditar que estava considerando. Enquanto isso, continuei minha investigação pessoal. Comecei a prestar atenção aos padrões. Roberto e Carolina se encontravam às terças e quintas, sempre das 3 às 6 da tarde. Dias que Daniel trabalhava turnos duplos no quartel. Dias que eu supostamente estava nas padarias. Eles achavam que tinham tudo cronometrado perfeitamente. Mas agora eu sabia o cronograma melhor do que eles. Foi Dona Amélia quem me deu a última peça do plano. Estávamos tomando café na casa dela, numa manhã de sábado. Roberto tinha saído para uma suposta partida de tênis com amigos. Carolina estava visitando a mãe. Daniel estava no quartel. Marli, Dona Amélia disse. Você está com um olhar perigoso. Vai fazer alguma coisa louca? Sorri. Depende da sua definição de louca. Me conta. Talvez eu possa ajudar. E contei. O plano todo. A cola, a ideia de expor os dois de forma pública e humilhante. Esperava que ela me achasse maluca, que tentasse me convencer a fazer as coisas de forma civilizada. Em vez disso, ela riu. Uma risada profunda, genuína. Marli, isso é genial, cruel, mas genial. E sabe de uma coisa? Eu quero ajudar. Como? Tenho um amigo que trabalha com sistemas de alarme. Ele pode instalar sensores de fumaça falsos na sua casa. Você pode ativá-los remotamente. Imagina, fumaça saindo da casa, vizinhos preocupados, alguém ligando para os bombeiros. Os bombeiros. Daniel. A ideia era perfeita, terrivelmente perfeita. Dona Amélia, a senhora é diabólica. Quando se tem mais de 70 anos e já viu de tudo, querida, a gente aprende que às vezes o diabo está certo. Nos dias seguintes, o amigo de Dona Amélia instalou discretamente os dispositivos na minha casa. Pequenos emissores de fumaça teatral, o tipo usado em festas, conectados a um controle remoto. Instalamos 4, 2 na cozinha, 1 na sala, 1 no corredor perto do quarto principal. Roberto não notou nada. Ele estava ocupado demais com Carolina e com o plano de me roubar. Testei o sistema numa tarde que ele estava fora. Funcionou perfeitamente. Fumaça branca, densa, mas inofensiva, encheu a sala em segundos. Em 2 minutos dissipou completamente. Perfeito. Agora era questão de timing. Continuei monitorando os encontros deles. Marcos me mantinha informada. Terças e quintas, religiosamente. Das 3 às 6. Escolhi uma quinta-feira. 23 de novembro. Data que jamais esqueceria. Contei para Daniel que ia viajar para Curitiba. Negócios da padaria, filho. Vou ficar fora 2 dias. Quer que eu vá com você, mãe? Ele ofereceu sempre atencioso. Não precisa, querido. É trabalho chato, reuniões. Você precisa descansar. Aproveita para passar um tempo com a Carolina. Como essas palavras doeram. Mas mantive o sorriso. Disse a mesma coisa para Roberto. Viagem de negócios. Volto sábado. Vi o brilho nos olhos dele. 2 dias livres. 2 dias para estar com Carolina sem se preocupar comigo. Boa viagem, amor. Ele disse me beijando na testa. Aquele beijo falso, vazio. Na quarta-feira à noite, arrumei uma mala. Na quinta de manhã, saí de casa como se estivesse indo para o aeroporto. Mas não fui. Fui para a casa de Dona Amélia. Está pronta? Ela perguntou. Estou. Instalamos uma pequena câmera na janela dela que dava para minha casa. Podíamos ver a entrada, a garagem, tudo. E eu tinha o controle remoto dos emissores de fumaça. Às 2:30 da tarde, Roberto chegou. Entrou pela garagem. 20 minutos depois, um Uber parou em frente. Carolina saiu, olhou ao redor para ter certeza que ninguém estava vendo e praticamente correu para dentro. É agora? Dona Amélia perguntou tensa. Não, vamos esperar. Esperamos 1 hora. Tempo suficiente para eles se acomodarem, para ficarem distraídos. Às 3:45, peguei meu celular e liguei para Daniel. Oi, mãe, já chegou em Curitiba? Filho, coloquei urgência na voz. Preciso que você faça algo para mim. Estou preocupada. Acho que deixei o fogão ligado. Você pode dar uma passada em casa e verificar? Claro, estou no quartel, mas posso sair rapidamente. Obrigada, querido.
Desculpa te incomodar. Imagina, mãe. É para isso que filho serve. Desliguei. Olhei para Dona Amélia. Fase 1 completa. Fase 2? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Peguei o controle remoto, apertei o botão. Das janelas da minha casa começou a sair fumaça, branca, densa, dramática. Em minutos, parecia que a casa estava pegando fogo. Dona Amélia pegou seu telefone e ligou para os bombeiros, como combinamos. Tem fumaça saindo da casa dos vizinhos, acho que é incêndio. Rua das Acácias, 247. Outros vizinhos começaram a sair de suas casas. Alguns pegaram mangueiras, outros telefones, ligando para a emergência. Sentei e esperei. Meu coração batia rápido, mas minhas mãos estavam firmes. Marli, Dona Amélia sussurrou. Você tem certeza? Não há volta depois disso. Olhei para ela. Eles destruíram minha família. Tentaram me roubar. Humilharam meu filho. Não há volta desde que decidiram fazer isso. Ouvimos as sirenes. A viatura dos bombeiros dobrando a esquina, rápida, urgente, e liderando a equipe, pulando do caminhão antes mesmo dele parar completamente, estava Daniel. Meu filho, meu brave, dedicado filho, pronto para salvar a casa onde cresceu. Fase 3, sussurrei. E assisti, com uma mistura de horror e satisfação, enquanto meu filho arrombava a porta da minha casa, pronto para enfrentar um incêndio que não existia. Mas o que ele encontrou lá dentro, isso mudaria tudo para sempre. Da janela de Dona Amélia, tinha uma visão perfeita de tudo o que estava acontecendo. Era como assistir a um filme, exceto que era minha vida, minha vingança, se desenrolando em tempo real. Daniel e sua equipe entraram correndo na casa. Levavam equipamento completo, mangueiras, extintores, machados, prontos para combater um incêndio sério. Dona Amélia apertou minha mão. Você acha que ele vai ficar bem? Emocionalmente, digo? Não, respondi honestamente. Mas vai ficar melhor do que ficaria se continuasse na mentira. Os segundos pareciam horas. Outros vizinhos se aglomeravam na rua. Ouvi alguém comentar. Mas a Dona Marli não estava viajando. Era a Dona Cláudia, de 3 casas abaixo. Mantive-me escondida, coração martelando. Então ouvi, mesmo de longe, mesmo com as janelas fechadas, um grito que era dor pura, traição pura, horror puro. Daniel. Meu filho tinha encontrado o que eu sabia que ele encontraria. Mas saber não me preparou para o som daquela dor. Jesus Cristo! Ouvi outro bombeiro gritar. Chefe, você precisa... Caramba, isso não é incêndio! Movimentação frenética. Vi outros bombeiros saindo da casa, alguns rindo nervosamente, outros claramente chocados. Um dos mais jovens estava visivelmente perturbado. E então eles saíram. 2 macas. 2 pessoas enroladas em lençóis brancos. E mesmo de longe, mesmo sem ver direito, eu sabia. Sabia pelo jeito que eles se mexiam, pelo constrangimento óbvio, pela forma como os bombeiros tentavam esconder sorrisos. A cola tinha funcionado. Roberto e Carolina estavam grudados um ao outro, literalmente. A cola industrial tinha feito seu trabalho enquanto eles faziam o deles. E agora, nus, humilhados, estavam sendo carregados para fora da minha casa em macas, na frente de todos os vizinhos, de toda a equipe de bombeiros. E liderando tudo, com uma expressão de horror absoluto no rosto, estava Daniel, meu filho, que tinha acabado de descobrir da pior forma possível que seu pai e sua esposa estavam tendo um caso. Meu Deus, Dona Amélia sussurrou. Você realmente fez isso. Você realmente fez. Fiz. E não me arrependi, nem um pouco. Vi Daniel se afastar, caminhando como se estivesse em choque. Um de seus colegas tentou falar com ele, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Precisava de espaço. Precisava processar. As macas foram colocadas na ambulância. Roberto tentou falar, tentou cobrir o rosto, mas estava preso a Carolina de uma forma que qualquer movimento causava dor. Ouvi gritos abafados. De dor física, sim, mas principalmente de vergonha. A ambulância saiu. As sirenes, que antes eram urgentes, agora pareciam quase cômicas. Como se até os veículos de emergência estivessem rindo da situação. Os vizinhos ficaram para trás, boquiabertos.
Ouvi fragmentos de conversas. Isso foi o que eu acho que foi? O Roberto e a nora dele? Na casa da dona Marli? Que horror! Pobre Daniel. E a Marli? Alguém precisa contar para ela. Dona Amélia olhou para mim. E agora? Agora, disse levantando-me. Vou ao hospital. É hora da parte 2. Mas primeiro precisava fazer algo. Peguei meu celular e liguei para Marcos. Viu o show? Perguntei. Vi. Estava do outro lado da rua. Consegui filmar tudo, inclusive a reação do Daniel. Marli, ele está devastado. Eu sei, mas era necessário. Ele merece a verdade. As gravações estão prontas. Posso enviar para seu advogado? Envie. E Marcos, obrigada por tudo. De nada. Espero nunca ter que investigar meu próprio cônjuge assim. Desliguei. Respirei fundo. E então saí da casa de Dona Amélia, entrei no meu carro, que estava estacionado 2 ruas abaixo, e dirigi para o Hospital São Luís. No caminho, liguei para Daniel. Ele atendeu no 3º toque. Voz quebrada, destruída. Mãe, filho, o que aconteceu? Acabei de ver que teve movimentação dos bombeiros na nossa rua. Está tudo bem com a casa? Um silêncio longo, depois um soluço. Mãe, você precisa voltar, agora. Daniel, você está me assustando. O que aconteceu? Outro silêncio. Então, com uma voz que mal reconheci, uma voz de alguém cujo mundo tinha acabado de desabar, ele disse: Encontrei pai e Carolina, juntos, na sua cama. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio pesar. Depois, com a voz tremendo na dose certa de choque. O quê? Daniel, você deve estar enganado. Deve ter sido... Não estou enganado, ele gritou. E então começou a chorar. Chorar mesmo. Meu filho forte, corajoso, que enfrentava incêndios e salvava vidas, estava chorando como uma criança. Eles estavam... Mãe, eles estavam grudados. Literalmente grudados. Usaram algum tipo de... Não sei. Mas estavam lá. Nus. Na sua cama. Juntos. Estou voltando, disse firme. Onde você está? No quartel. Precisei sair. Não consigo pensar direito. Vou para aí. Fica aí, filho. Vou cuidar de você. Mas não fui para o quartel. Ainda não. Fui para o hospital. O Hospital São Luís era particular, moderno, onde eu tinha convênio empresarial para meus funcionários. Conhecia o lugar bem. Entrei pela recepção com a confiança de quem tinha todo o direito de estar ali. Boa tarde. Meu marido, Roberto Silva, foi trazido há pouco. Acidente doméstico. A recepcionista verificou o sistema. Ah, sim. Ele está no pronto-socorro, leito 12. Mas, senhora, tem alguém com ele? Minha nora, imagino. Isso. Mas, bem, é uma situação delicada. Eu sei, disse seca. Por isso estou aqui. Subi para o pronto-socorro. Os corredores cheiravam a desinfetante e medo. Pacientes em macas, enfermeiras correndo, aquela agitação controlada de um hospital grande. Encontrei o leito 12. Tinha uma cortina puxada ao redor. De dentro, ouvia vozes. Uma enfermeira explicando algo. Roberto gemendo de dor. E Carolina, com aquela voz que eu tinha aprendido a odiar, fazendo perguntas nervosas. Respirei fundo. Ajeitei a bolsa e abri a cortina. A cena era quase cômica. Roberto e Carolina estavam em macas separadas agora. Haviam conseguido separá-los, obviamente. Mas ainda estavam nus, cobertos apenas por lençóis hospitalares. Tinham manchas vermelhas por todo o corpo, lugares onde a pele tinha sido arrancada durante a separação forçada. Uma médica jovem estava examinando Roberto. Ela se virou quando entrei. Você deve ser a esposa, senhora Silva? Sim. O que aconteceu? Mantive a voz neutra, curiosa. A médica olhou para Roberto, para Carolina e depois para mim. Ela claramente sabia o que estava acontecendo. Não era idiota. Seu marido e esta moça tiveram um acidente. Ficaram grudados devido a uma substância química. Conseguimos separá-los, mas causou algumas lesões de pele. Vão precisar ficar em observação. Grudados, repeti. Como isso é possível? Roberto finalmente me olhou. E naquele olhar havia medo. Medo puro.
porque ele sabia. Naquele instante, ele entendeu. Não era acidente. Era eu. Marli, ele começou. Não, cortei. Não fale comigo agora. Virei para Carolina. Ela estava chorando, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de vergonha de ter sido pega. Sogra, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você está fudendo meu marido? Que vocês dois estavam na minha cama enquanto eu supostamente viajava? Que vocês estão planejando me roubar? O silêncio foi absoluto. Até a médica parou de se mexer. Carolina ficou pálida. Como você... Sabe? Completei. Querida, eu sei de tudo. Sei há semanas. Os encontros no apartamento, os jantares, os hotéis, os e-mails planejando como roubar minhas padarias. Tudo. Vi Roberto tentar se sentar, mas a dor o impediu. Marli, deixa eu explicar. 40 anos, disse, e minha voz estava tremendo agora. Não de medo, mas de raiva controlada. 40 anos de casamento. Eu trabalhei feito uma condenada para construir nosso patrimônio, para dar uma vida boa para nossa família, para criar nosso filho. E você me trai com a esposa dele? Com a mãe dos meus futuros netos? Não temos filhos ainda, Carolina murmurou, idiota. Ainda melhor, gritei. E todos no pronto-socorro podiam me ouvir agora. Não me importei. Ainda melhor que você não tenha engravidado do meu filho, sua vadia. Senhora Silva, a médica tentou intervir. Talvez seja melhor continuarem essa conversa em particular. Não, disse. Não vai ser em particular, porque privacidade é algo que eles não me deram. Então não vão ter também. Abri minha bolsa, tirei meu celular, abri a pasta de fotos que Marcos tinha me enviado, foto após foto de Roberto e Carolina juntos, beijando, entrando em hotéis, na cama daquele apartamento maldito. Mostrei para a médica, para as enfermeiras que tinham se aproximado, curiosas com a gritaria, para todo mundo. Vejam, disse. Vejam o tipo de pessoa que meu marido é. O tipo de pessoa que minha nora é. Marli, para! Roberto implorou. Está fazendo uma cena. Uma cena? Ri. Foi uma risada sem humor, fria. Você estava grudado, nu, na minha nora, na minha cama, e foi resgatado pelo seu próprio filho. E você acha que eu estou fazendo uma cena? Vi vergonha genuína passar pelo rosto dele. Finalmente. Finalmente, alguma emoção real. Carolina estava soluçando agora. Daniel. Como está Daniel? Como você acha que ele está? Cuspir as palavras. Ele acabou de descobrir que a mulher que ele ama, em quem ele confia, está traindo ele com o próprio pai. Como você acha que ele está? Eu amo Daniel. Mentira! Gritei. Tenho suas mensagens, Carolina. Tenho você chamando meu filho de bombeirinho chato. Tenho você dizendo que mal pode esperar para se livrar dele e ficar com o dinheiro das padarias. Tudo gravado, tudo documentado. O rosto dela ficou branco. Você nos grampeou? Protegi meus interesses, corrigi. Contra 2 ladrões e traidores. Foi quando Roberto tentou uma última cartada. Aquela voz suave, manipuladora, que ele sempre usava quando queria algo. Marli, amor, podemos resolver isso. Foi um erro, um momento de fraqueza, podemos fazer terapia de casal. Ri alto e longo. Terapia? Roberto, você planejou me roubar. Tem documentos preparados para tirar tudo de mim. Você acha que isso é um momento de fraqueza? Peguei minha bolsa novamente, tirei um envelope, joguei em cima dele. Isso, disse, são os papéis do divórcio, assinados por mim, com todas as evidências da sua traição e do seu plano de fraude anexadas. Meu advogado vai entrar com o processo segunda-feira, e por causa das suas tentativas de me roubar, você não vai ver um centavo do que é meu. Você não pode. Posso. E vou. E mais, vou processar você criminalmente. Por tentativa de fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita. Você vai perder tudo, Roberto. Sua reputação, sua empresa, sua família, tudo. Virei para Carolina. E você, querida nora, você também vai ser processada, cumplicidade, e vou garantir que Daniel saiba tudo, cada mensagem, cada encontro, cada mentira suja. Marli, por favor, ela implorou.
Não destrua minha vida. Eu? Apontei para mim mesma. Eu estou destruindo sua vida? Você destruiu a minha família. Você traiu meu filho. Você tentou me roubar. E você acha que eu sou a vilã aqui? Silêncio absoluto. Até os outros pacientes no pronto-socorro estavam prestando atenção agora. Peguei minha bolsa. Arrumei o cabelo. Olhei uma última vez para os dois. Ah, disse, quase como se lembrasse de algo casual. E aquele tubo de lubrificante? Aquele que vocês usavam? Substitui por cola industrial há 2 semanas. Só fiquei esperando o momento certo para vocês usarem. Considerando tudo o que fizeram, achei uma punição apropriada. Vi a compreensão atingir os dois como um tiro. Roberto arregalou os olhos. Carolina começou a gritar. Você fez de propósito? Você nos machucou de propósito? Machuquei? Inclinei a cabeça. Querida, vocês se machucaram sozinhos. Eu apenas facilitei o processo e garantir que todo mundo visse quem vocês realmente são. Virei para a médica. Doutora, meu marido tem convênio médico através da minha empresa. Estou cancelando agora. Ele que pague do próprio bolso. E quanto aos ferimentos? Bem, foi acidente doméstico. Ele que explique como aconteceu. E com isso saí. Deixei-os lá, nus, humilhados, feridos. Deixei-os entender que não havia volta, que a vida como conheciam tinha acabado. No corredor, senti minhas pernas bambas. Encostei na parede respirando fundo. Uma enfermeira mais velha se aproximou. Senhora, está bem? Olhei para ela. Estou melhor do que estive em meses. Ouvi tudo. E não julgando, mas eles mereceram. Sorri. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez em semanas. Mereceram mesmo. Saí do hospital com a cabeça erguida. Lá fora, peguei meu celular e liguei para Daniel. Filho, onde você está? Ainda no quartel. Mãe, o que você vai fazer? Com o pai? Com a Carolina? Vou proteger você e vou proteger o que é nosso. Vem jantar comigo? Preciso explicar algumas coisas. Um silêncio. Depois. Você sabia? Antes de hoje? Não menti. Sabia. Há semanas. Outro silêncio. E você? Você planejou o que aconteceu hoje? Sim. Esperei. Esperando julgamento, raiva, rejeição. Em vez disso, ouvi um riso amargo. Mãe, você é foda. No bom sentido. Sorri. Lágrimas finalmente vindo. Vem jantar. Tenho muita coisa para te contar. Mas antes do jantar com Daniel, ainda havia algo que precisava fazer. Porque Roberto e Carolina precisavam entender que a humilhação de hoje era apenas o começo. Encontrei Daniel num restaurante discreto, longe do nosso bairro. Um lugar onde ninguém nos conhecia. Ele chegou de uniforme ainda, os olhos vermelhos, o rosto devastado. Meu filho forte, meu bombeiro corajoso, parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Quando me viu, levantou e me abraçou. Não disse nada. Só me abraçou forte, como quando era criança e tinha medo de tempestade. E eu segurei meu menino, sentindo o peso da dor dele, sabendo que parte dessa dor eu tinha causado. Sentamos. Ele não tocou no cardápio. Conta tudo, disse voz rouca. Do começo, como descobriu, quando descobriu, tudo. E contei, tudo. O e-mail estranho, os gastos no cartão. O perfume que reconheci. A contratação de Marcos. As fotos, os vídeos, as conversas gravadas sobre roubar minhas padarias. O plano deles de destruir nossa família e ficar com tudo. Daniel ouvia em silêncio. De vez em quando fechava os olhos, como se cada palavra fosse um soco. Quando terminei, ele ficou parado por um longo momento. 6 meses, murmurou. Por 6 meses eu voltava para casa feliz, beijava ela, fazia planos de ter filhos com ela, e ela estava com o meu pai, Daniel. E você sabia, ele gritou de repente. Algumas pessoas no restaurante olharam. Ele abaixou a voz, mas a raiva estava lá. Você sabia há semanas e não me contou. Eu precisava de provas, expliquei, calma. Precisava ter certeza absoluta antes de explodir nossa família. Nossa família já estava explodida. Eles já tinham feito isso. Mas você não sabia. E eu tentei te proteger. Proteger? Ele riu, amargo. Mãe,
Eu descobri pegando meu pai e minha esposa colados um no outro. Isso é proteção? Respirei fundo. Ele tinha razão. Parte de mim sabia disso. Você tem razão, admiti. Eu poderia ter contado antes. Deveria, talvez. Mas, Daniel, eu estava com tanto medo. Medo de que você não acreditasse. Medo de que eles negassem e eu ficasse parecendo louca. Medo de perder você também. Ele me olhou. A raiva ainda estava lá, mas algo mais também. Compreensão, talvez. Mãe, você nunca vai me perder. Mas isso, o jeito que você fez, foi cruel. Foi, concordei. Mas eles mereceram crueldade. Depois de tudo que fizeram, mereceram. Ficamos em silêncio. O garçom trouxe água. Nenhum de nós pediu comida. Tenho as gravações, disse finalmente. Quero que você ouça. Não todas, algumas são gráficas demais, mas quero que você ouça as partes onde eles falam sobre você, sobre mim, sobre o plano. Não sei se quero. Você precisa, insisti. Porque senão, parte de você sempre vai se perguntar se isso poderia ter sido resolvido de outra forma. Se eles realmente te amavam. E eu preciso que você saiba, com absoluta certeza, que não amavam. Ele hesitou, depois assentiu. Peguei meu celular, coloquei fones de ouvido nele. Selecionei uma gravação específica, aquela onde Carolina chamava ele de bombeirinho chato e dizia que mal podia esperar para se livrar dele. Vi o rosto de Daniel mudar enquanto ouvia. Primeiro descrença, depois dor, depois raiva. Uma raiva fria, dura. Quando terminou, ele tirou os fones devagar. Suas mãos tremiam. Bombeirinho chato, repetiu. Ela me chamou de bombeirinho chato. Ela não merece você, filho. Nunca mereceu. E o pai, ele concordou com ela. Ele riu. Eu sei, e tem mais, muito mais, mas acho que você ouviu o suficiente por hoje. Daniel passou as mãos pelo rosto. Quando olhou para mim novamente, havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não estava lá antes. O que você vai fazer agora? Legalmente, digo. Expliquei. O processo de divórcio já estava preparado. Doutor, Henrique tinha todos os documentos prontos. As evidências da traição garantiam que Roberto não teria direito a nada do patrimônio. Mais que isso, tínhamos evidências de tentativa de fraude. Roberto poderia enfrentar processo criminal. E a Carolina? Você vai se divorciar dela, disse simples. Tenho o nome de um advogado excelente. Ele vai garantir que o processo seja rápido e que você não perca nada. Aliás, com as evidências que temos, ela é quem vai sair sem nada. Ela vai tentar me convencer a voltar, Daniel disse, conhecendo a esposa. Ou ex-esposa. Vai chorar, vai implorar, vai dizer que me ama. E você vai se lembrar da gravação. Vai se lembrar de como ela realmente se sente. Ele assentiu, mandíbula apertada. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. A cola. Foi longe demais? Pensei na pergunta. Honestamente. Talvez. Mas sabe o que seria longe demais? Deixar eles me roubarem. Deixar eles destruírem você e saírem impunes. Isso seria longe demais. Eles estão machucados, fisicamente. Vão se recuperar, mas a vergonha, a humilhação pública, isso não vai passar tão fácil. E é exatamente o que eu queria. Daniel ficou quieto por um momento. Depois, surpreendentemente, sorriu. Não foi um sorriso feliz, mas tinha satisfação ali. Sabe de uma coisa? Parte de mim queria bater no meu pai hoje. Quando vi eles dois, queria socar ele até não conseguir mais levantar. Mas você fez algo melhor. Você garantiu que ele vai carregar essa vergonha para sempre. Todos os vizinhos sabem, a equipe de bombeiros sabe. Até amanhã, a cidade inteira vai saber. Dona Amélia sorri. Ela pode ou não ter tirado algumas fotos da cena. E pode ou não ter compartilhado com o grupo de WhatsApp do bairro. Daniel soltou uma risada. Foi breve, amarga, mas foi uma risada. Vocês duas são terríveis. Somos sobreviventes, corrigi, e sabemos nos defender. Finalmente, pedimos comida. Nenhum de nós comeu muito, mas a normalidade de estar ali, juntos, ajudava. Enquanto comíamos, começamos a planejar os próximos passos. Segunda-feira, entro com o processo de divórcio, expliquei.
Doutor Henrique já tem tudo preparado. Com as evidências deve ser rápido. 3, 4 meses no máximo. E as padarias? Estão protegidas. Transferi tudo para uma holding no meu nome semana passada. Roberto não pode tocar. E com as evidências de fraude, ele vai ter sorte se não for preso. Ele vai tentar revidar, Daniel alertou. Contratar advogados, inventar histórias. Deixa ele tentar. Tenho evidências demais. E além disso... Parei, considerando se deveria contar. O quê? Tenho mais uma surpresa preparada. Para segunda-feira. Mãe, confia em mim. Ele olhou para mim. Realmente olhou, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você mudou. Desde que descobriu tudo isso. Você parece mais dura. Não mais dura, disse. Mais forte. Passei 40 anos sendo a esposa gentil, compreensiva, que sempre cedia. E onde isso me levou? Me levou a ser traída e quase roubada. Então sim, mudei. E não vou voltar a ser aquela Marli. Gosto dessa versão, Daniel disse. Ela é foda. Rimos. Foi estranho rir no meio de tanta dor, mas foi bom também. Um lembrete de que ainda éramos capazes de encontrar alegria, mesmo no fundo do poço. Depois do jantar, fomos para minha casa. Ou melhor, minha e de Daniel agora. Porque ele não ia voltar para o apartamento que dividia com Carolina. Vou buscar minhas coisas amanhã, ele disse enquanto entrávamos. Quando ela estiver fora. Leva a dona Amélia com você, para testemunha. Não quero que Carolina invente que você destruiu algo ou levou o que não é seu. Boa ideia. A casa estava como eu tinha deixado. A fumaça teatral tinha se dissipado completamente. Mas o quarto, nosso quarto, ainda tinha o cheiro deles. Do perfume de Carolina. Do suor de Roberto. Da traição. Vou trocar os lençóis, disse. Na verdade, vou queimar os lençóis e o colchão e talvez renovar o quarto inteiro. Posso ajudar, Daniel ofereceu. Passamos a próxima hora arrancando os lençóis, virando o colchão, abrindo todas as janelas. Daniel trouxe incenso da sala. Tentamos apagar qualquer traço deles. Mãe, Daniel disse enquanto trabalhávamos, posso te perguntar uma coisa pessoal? Sempre. Você ainda ama o pai? A pergunta me pegou de surpresa. Parei, segurando um travesseiro, pensando. Sabe, eu não sei. Amei durante 40 anos. Amei tanto que construí minha vida inteira ao redor dele. Mas agora, depois de tudo, acho que o que sinto é luto. Luto pela pessoa que eu achava que ele era. Porque essa pessoa nunca existiu realmente. O Roberto verdadeiro é aquele homem egoísta, cruel, que conspirou para me roubar. E esse homem? Não. Esse homem eu não amo. Daniel assentiu, processando. É como eu me sinto pela Carolina. Como se a mulher que casei tivesse morrido. E essa pessoa que está no lugar dela, eu não conheço. Exatamente. Terminamos de arrumar o quarto. Estava diferente agora. Ainda doía estar ali, mas estava limpo. Recomeçado. Vou dormir no quarto de hóspedes, Daniel disse. Amanhã a gente organiza minhas coisas. Filho, parei ele antes que subisse as escadas. Obrigada, por entender, por me apoiar. Eu sei que fiz isso de forma extrema, mas fiz porque precisava proteger você, proteger nós. Ele voltou, me abraçou. Mãe, você é a pessoa mais forte que conheço, e eu vou ficar do seu lado, sempre. Aquela noite, deitada na cama recém-arrumada, não consegui dormir muito. Minha mente não parava. Pensava no que vinha a seguir, nos processos, nas batalhas legais, nas conversas difíceis, e pensava em minha vingança, na humilhação pública de Roberto e Carolina. Parte de mim se sentia culpada, tinha sido cruel afinal, mas a maior parte se sentia satisfeita, justificada. Forte. Eles tinham tentado me destruir, e eu tinha virado o jogo. No sábado de manhã, acordei cedo. Velhos hábitos. Fui para a cozinha, fiz café, comecei a fazer pão. As mãos na massa me acalmavam. Era meditativo, reconfortante. Daniel desceu às 7, atraído pelo cheiro. Você fez pão de queijo? Fiz. E broa de milho, e uns croissants. Preciso manter as mãos ocupadas. Comemos juntos em silêncio confortável. Então meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Marli. Era Roberto.
A voz dele soava terrível, rouca, desesperada. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. Posso explicar? Explicar que você estava fudendo minha nora? Explicar que planejou me roubar? Não, Roberto, você não pode explicar nada disso. Foi um erro, um momento de... 6 meses não é um momento, Roberto. 6 meses de mentiras não é um erro. E o plano de fraude? Isso também foi um momento? Silêncio do outro lado. Como você descobriu? Ele perguntou finalmente. Isso importa? O importante é que descobri e documentei tudo. Marli, por favor, 40 anos de casamento. Que você jogou no lixo, interrompi. Não joga isso em mim. Você fez suas escolhas. Agora vai lidar com as consequências. Você me machucou de propósito. A cola. Você merecia, disse simples. Você e aquela víbora mereciam. E vão merecer muito mais quando eu terminar. O que isso significa? Você vai descobrir segunda-feira. Ah, e Roberto, não me ligue mais. Qualquer comunicação passa pelos advogados agora. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas de raiva, não de medo. Era ele? Daniel perguntou. Era, tentando me fazer sentir culpada, como se eu fosse a vilã. Você não é. Nunca esqueça disso. O fim de semana passou devagar. Ajudei Daniel a buscar suas coisas do apartamento. Carolina estava lá, claro. Tentou falar com ele, chorou, implorou. Ele ignorou completamente. Apenas pegou suas roupas, seus documentos, alguns objetos pessoais. Quando saímos, ela me olhou com tanto ódio que era quase palpável. Você destruiu minha vida, ela cuspiu. Não, querida, respondi. Calma. Você destruiu a sua própria vida quando decidiu trair meu filho. Eu apenas me certifiquei que todos soubessem quem você realmente é. No domingo, Dr. Henrique me ligou, confirmando que tudo estava pronto para segunda-feira. Os processos, as evidências, tudo organizado perfeitamente. Marli, quando entrarmos com isso, vai ser guerra. Você está preparada? Estou preparada há semanas. Boa, porque vai ser feio. Mas vamos ganhar. Com essas evidências, não há como perder. Segunda-feira amanheceu clara e bonita. Irônico, considerando o que estava por vir. Vesti meu melhor terno. Preto, elegante, poderoso. Prendi o cabelo. Coloquei maquiagem. Não muita, só o suficiente para parecer confiante. Forte. Daniel estava na sala quando desci. Você parece uma CEO, ele disse. Sou uma CEO, corrigi. Dona de 3 padarias, logo 4, e hoje vou garantir que isso continue assim. Fomos juntos ao escritório de Dr. Henrique. Lá, assinei os últimos documentos. O processo de divórcio, a queixa-crime por tentativa de fraude, o pedido de proteção patrimonial. Pronto, Dr. Henrique disse. Está feito. Em algumas horas, Roberto vai ser notificado. E a outra coisa? Ele sorriu. Já está em andamento. A outra coisa era minha carta na manga. A surpresa final. Eu tinha descoberto, através de Marcos, que Roberto tinha dívidas. Muitas dívidas. Que ele tinha escondido de mim durante anos. Empréstimos para manter a aparência de empresário bem-sucedido. Cartões de crédito no limite. Financiamentos. E com meu divórcio e a perda do acesso às minhas finanças, Roberto não teria como pagar. Os credores começariam a cobrar. Sua empresa, que dependia do dinheiro das minhas padarias, entraria em colapso. Em poucas semanas, Roberto Silva passaria de empresário respeitável a falido completo. Cruel? Talvez? Mas era justiça. Ele tinha tentado me deixar sem nada. Era justo que experimentasse como era não ter nada. Saí do escritório de Dr. Henrique com a cabeça erguida. Daniel ao meu lado. Juntos, íamos reconstruir nossas vidas. Juntos, íamos ser mais fortes do que nunca. Meu celular tocou. Era Dona Amélia. Marli, você viu o grupo do bairro? Não, por quê? A história se espalhou. Está em todo lugar. Tem até um site de fofocas locais que pegou. Empresário e nora flagrados em situação embaraçosa. É perfeito. Sorri. A humilhação pública estava completa. E o melhor?
estava apenas começando. Porque o verdadeiro confronto ainda estava por vir. E quando acontecesse, Roberto e Carolina finalmente entenderiam que tinham mexido com a pessoa errada. A notificação do processo chegou para Roberto numa terça-feira, exatamente uma semana depois do incidente. Eu sei porque Dr. Henrique me ligou assim que confirmou a entrega. Ele recebeu, e pelos relatos do oficial de justiça não reagiu bem. Imagino que não. O que eu não esperava era que Roberto aparecesse na minha casa naquela mesma noite. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouvi a campainha. Daniel estava no quartel, então fui atender sozinha. Quando abri a porta e vi Roberto ali, algo em mim congelou. Ele parecia péssimo. Tinha perdido peso. Tinha olheiras profundas. A pele onde tinha sido arrancada durante a separação ainda estava vermelha, manchada. Ele parecia 10 anos mais velho. Marli, começou, e sua voz estava quebrada. Por favor, precisamos conversar. Disse que qualquer comunicação passa pelos advogados. Porra, Marli, ele gritou, perdendo a compostura. 40 anos. 40 anos de casamento e você nem vai me dar chance de explicar? Explicar o quê, Roberto? Explicar que você transou com minha nora? Tenho vídeos disso. Explicar que planejou me roubar? Tenho gravações. O que exatamente você quer explicar que eu não saiba? Ele tentou entrar, mas bloqueei a porta. Você não é mais bem-vindo aqui. Essa é minha casa. Era, corrigi. Agora é minha. Está tudo no processo. Com as evidências que tenho, você não tem direito a nada. Isso é mentira. Você está inventando essas evidências. Peguei meu celular. Toquei um dos áudios. A voz de Roberto ecoou. Quando tiver tudo no meu nome, me livro dela. Vi a cor sumir do rosto dele. Isso. Você não pode usar isso. Foi obtido ilegalmente. Foi obtido porque eu tinha motivos para suspeitar de atividade criminosa. Meu advogado garantiu que é admissível. Marli, ele tentou uma voz mais suave, aquela que usava quando queria me manipular. Amor, eu cometi erros, sei disso. Mas podemos resolver. Podemos fazer terapia, reconstruir. Você tentou me roubar, Roberto. Isso não é um erro, isso é crime. Foi ideia da Carolina. Ela me convenceu, me manipulou. Ri, alto e seco. Claro, agora é culpa dela. Você é a vítima. Pobrezinho. É verdade. Ela tem gravações suas planejando isso meses antes. Você acha que sou idiota? Que vou acreditar que aquela menina de 30 anos manipulou você, um homem de 65? Silêncio. Ele sabia que tinha sido pego em outra mentira. Por favor. Ele tentou novamente, dessa vez com lágrimas nos olhos. Lágrimas falsas, eu sabia. 40 anos, Marli. Isso tem que valer alguma coisa. Valia, disse, e minha voz saiu fria, controlada. Valia tudo para mim. Cada ano, cada memória, cada momento. Mas você destruiu isso. Você cuspiu nesses 40 anos quando colocou sua pica na nossa nora. Ele estremeceu com a crueza das palavras. E sabe o que mais? Você não está aqui porque se arrepende. Está aqui porque está desesperado. Seus credores já estão te cobrando, não estão? Sem acesso ao meu dinheiro, você está afundando. Você está me destruindo financeiramente de propósito. Estou me protegendo. Você que se destruiu sozinho. As dívidas eram suas. As mentiras eram suas. Eu só cortei o cordão da bolsa. Roberto olhou para mim com algo que não vi antes. Ódio. Ódio puro. Você sempre foi uma vaca controladora, ele cuspiu. Sempre achando que era melhor que todo mundo porque construiu umas padariazinhas de merda. Sempre me fazendo me sentir pequeno. Se você se sentia pequeno, Roberto, era porque você era pequeno. Não precisava de mim para isso. Eu te dei os melhores anos da minha vida. E eu te dei os meus. Trabalhei feito uma condenada enquanto você brincava de empresário com meu dinheiro. Aguentei seus humores, suas inseguranças, seu ego frágil. E essa foi minha recompensa? Traição e roubo? Vizinhos começavam a sair nas varandas. Nossa discussão estava chamando atenção. Não me importei. Você vai se arrepender disso, Roberto ameaçou. Vou contratar o melhor advogado. Vou provar que você me caluniou, que forjou evidências. Faça isso, desafiei. Gaste o dinheiro que não tem. Contrate quem quiser. Mas as evidências são reais.
E você vai perder. Vai perder tudo. Foi quando Carolina apareceu. Saiu de um carro estacionado na rua. Obviamente tinha vindo com Roberto. Ela correu até a porta. Marli, por favor. Ela começou, mas eu levantei a mão. Não, você não fala comigo. Nunca mais. Eu amo Daniel. Posso explicar. Tenho você gravada dizendo que ele é um bombeirinho chato e que mal pode esperar para se livrar dele. Então não. Você não ama meu filho. Você nunca amou. Foi um momento de raiva. Eu não quis dizer. 6 meses, Carolina. 6 meses transando com meu marido não é um momento. Ele me seduziu. Eu era vulnerável. Meu Deus! Gritei, perdendo a paciência. Vocês dois não conseguem assumir responsabilidade por nada. É sempre culpa do outro, sempre uma desculpa. Dona Amélia apareceu na cerca. Marli, está tudo bem? Está sim. Eles já estão indo. Não estamos, Roberto disse, teimoso. Vou entrar na minha casa. Você vai tentar, disse uma voz atrás de mim. Daniel. Tinha chegado sem eu perceber. Ainda estava de uniforme. E parecia enorme comparado com Roberto. Filho, Roberto começou. Não me chama de filho. Você perdeu esse direito. Daniel, posso explicar? Não quero ouvir. Nem você. Ele olhou para Carolina. Nem você. Vocês dois são nojentos, são traidores. E não quero ver nenhum de vocês nunca mais. Carolina começou a chorar. Daniel, eu te amo. Mentira, ele disse simples. E eu tenho as provas disso. Ouvi as gravações. Ouvi você rindo de mim, chamando-me de tédio, dizendo que só estava comigo pelo dinheiro da minha mãe. Ela empalideceu. Eu estava com raiva. Por 6 meses? Estava com raiva por 6 meses enquanto dormia comigo toda noite e transava com meu pai toda tarde? Silêncio absoluto. Até os vizinhos, que estavam claramente ouvindo tudo, ficaram quietos. Vocês dois, Daniel continuou, voz tremendo de emoção controlada, destruíram nossa família. Por quê? Por dinheiro? Por tesão? Valeu a pena? Daniel... Roberto tentou se aproximar, mas Daniel recuou. Não encosta em mim. Nunca mais. Foi quando a viatura da polícia chegou. Eu tinha ligado antes, quando vi Roberto se aproximando da casa. Violação de ordem de proteção. Dr. Henrique tinha conseguido uma essa manhã. 2 policiais desceram. Reconheceram Daniel imediatamente. Chefe Daniel, tudo bem aqui? Esse homem, Daniel apontou para Roberto, está violando uma ordem de proteção. Precisa sair. Os policiais olharam para Roberto com desprezo. A história tinha se espalhado. Todo mundo sabia quem ele era, o que tinha feito. Senhor Roberto Silva, um dos policiais perguntou. Precisa vir conosco. Por quê? Isso é minha casa. Não segundo a ordem de proteção que temos aqui. E se não vier voluntariamente, vamos ter que usar algemas. Roberto olhou ao redor. Para mim. Para Daniel. Para os vizinhos todos assistindo. Para Carolina, que chorava descontroladamente. E finalmente, vi desmoronar. Vi o momento em que ele percebeu que tinha perdido. Que não havia volta. Que sua vida como conhecia tinha acabado. Tudo bem, murmurou. Vou. Mas antes de ir, ele olhou para mim uma última vez. Você é uma vadia amarga, Marli. Sempre foi. E você? Respondi calma. É um fracasso. Como marido, como pai, como homem, e agora todo mundo sabe disso. Ele foi levado. Carolina tentou segui-lo, mas um dos policiais a parou. Senhora, sugiro que vá para casa. Essa propriedade não é mais acessível para vocês. Ela me lançou um último olhar de ódio puro antes de correr para o carro e partir. Quando finalmente ficamos sozinhos, eu, Daniel e Dona Amélia, deixei escapar um suspiro longo. Acabou? Daniel perguntou. Ainda não, mas estamos perto. Nos dias seguintes, as coisas se desenrolaram rapidamente. O processo de divórcio avançou. Com todas as evidências, Roberto nem tentou contestar. Seu advogado, um barato, porque não tinha dinheiro para melhor, aconselhou ele a aceitar os termos. A queixa criminal por tentativa de fraude foi aceita. Roberto teria que comparecer a uma audiência. Poderia pegar até 3 anos de prisão se condenado. E socialmente? Socialmente ele estava destruído. A história tinha se espalhado por todo São Paulo.
Sites de fofocas pegaram. Redes sociais comentavam. Alguns até fizeram memes. Homem e nora ficam colados durante a affair. Virou piada viral. Roberto teve que fechar sua empresa. Os clientes cancelaram contratos. Ninguém queria se associar com ele. Carolina perdeu o emprego. A empresa não queria a publicidade negativa. Mas a vingança não estava completa. Ainda faltava um momento. O momento veio numa quinta-feira, 3 semanas após o incidente. A audiência preliminar do processo criminal. Tribunal de São Paulo. Sala cheia. Imprensa presente. O caso tinha ficado famoso. Eu estava lá, com o Dr. Henrique ao meu lado. Daniel também. Do outro lado da sala, Roberto e seu advogado medíocre. Carolina não estava, ela não era parte do processo criminal. O juiz entrou. Todos se levantaram. Processo 4.782/2025, Estado versus Roberto Silva, acusação de tentativa de apropriação indébita e fraude matrimonial. O promotor apresentou o caso, mostrou as evidências, as gravações, os documentos, os e-mails. Roberto sentado ali, cada vez menor, cada vez mais pálido. Quando chegou a hora dele se defender, seu advogado tentou alegar que era um mal-entendido, que Roberto estava apenas reorganizando finanças matrimoniais. Com intenção de divórcio imediato após a transferência? O promotor questionou. Com conversas explícitas sobre se livrar da esposa? O advogado não tinha resposta. O juiz olhou para Roberto com desgosto. Senhor Silva, em meus 30 anos de carreira, raramente vi um caso tão claro de premeditação maliciosa. O senhor não apenas traiu sua esposa, mas conspirou ativamente para roubar o patrimônio que ela construiu. Isso é criminoso e moralmente repugnante. Meritíssimo. O advogado de Roberto tentou. Meu cliente está arrependido. Seu cliente, o juiz interrompeu, está arrependido de ter sido pego. Há uma diferença. Olhou os papéis. Vou aceitar a acusação. O caso vai a julgamento. Até lá, senhor Silva, está proibido de se aproximar da senhora Marli Silva, de seu filho Daniel Silva e de qualquer propriedade associada a eles. Violações resultarão em prisão imediata. A martelada. Decisão tomada. Roberto não olhou para mim ao sair. Não conseguia. A vergonha era grande demais. Do lado de fora do tribunal, repórteres nos cercaram. Senhora Marli, como se sente com a decisão? Aliviada, respondi. Justiça está sendo feita. É verdade que usou cola para expor a traição? Sorri. Sem comentários sobre métodos específicos. Mas posso dizer que protegi meu patrimônio e minha família. E faria de novo. As câmeras clicavam. Perguntas voavam. Mas eu mantive a cabeça erguida. Porque tinha vencido. Completamente. Naquela noite, jantei com Daniel e Dona Amélia em casa. Brindamos com vinho barato. Aos novos começos, Dona Amélia disse. Aos novos começos, repetimos. E enquanto comíamos, rimos, conversávamos sobre o futuro, senti algo que não sentia havia meses. Paz. Mas paz não significa que tudo estava perfeito. Ainda havia feridas para curar, vidas para reconstruir e um futuro incerto para navegar. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Sentei no escritório de Dr. Henrique, assinando os últimos papéis. 40 anos de casamento reduzidos a documentos legais. Deveria ser mais triste, deveria doer mais, mas só senti alívio. Pronto, Dr. Henrique disse. Você está oficialmente divorciada e com tudo protegido. As padarias, a casa, suas economias, tudo seu. E o Roberto? Falido, a empresa fechou. Está morando num apartamento alugado em Guarulhos. Sobrevivendo de trabalhos freelance. A audiência criminal é mês que vem, mas com as evidências é quase certo que vai pegar pelo menos 2 anos. Deveria sentir satisfação com a queda dele, e parte de mim sentia, mas outra parte só sentia vazio. 40 anos. Acabaram assim. E a Carolina? Voltou para Minas Gerais, para a casa dos pais. O divórcio dela com Daniel também está finalizado. Ela não pediu nada. Estava desesperada demais para sair rápido. Assinei o último papel. Marli Silva. Não mais casada. Livre.
Saí do escritório e fui direto para minha padaria principal, meu refúgio, meu orgulho. A equipe me cumprimentou com sorrisos. Eles sabiam tudo, claro. Impossível não saber. Mas não julgavam. Na verdade, muitos me parabenizaram pela coragem. Dona Marli, disse Joana, minha gerente há 15 anos, trouxe um bolo para celebrar. Celebrar? Sua liberdade. Rimos. Comemos bolo. E ali, cercada pelo cheiro de pão fresco e farinha, senti que estava realmente começando de novo. Daniel apareceu à tarde. Tinha tirado o dia de folga. E aí, oficialmente divorciada? Oficialmente. Ele me abraçou. Como está se sentindo? Estranha. Mas bem, acho. Fomos caminhar pelo bairro. O mesmo bairro onde tudo tinha acontecido. As pessoas nos reconheciam. Alguns cumprimentavam com simpatia. Outros fingiam não ver. Mas ninguém nos confrontou. Os vizinhos ainda falam? Perguntei. Falam. Mas mais com admiração do que fofoca. Você virou tipo uma lenda urbana. A mulher que grudou o marido traidor. Ri. Sério? Sério. Dona Amélia está adorando. Diz que você é heroína feminista. Não sei se sou heroína, mas fiz o que precisava fazer. Paramos em frente à nossa casa. Minha casa agora. Tinha pintado as paredes externas, mudado algumas coisas, tentando fazer parecer diferente. Novo. Você vai ficar morando aqui? Daniel perguntou. Não é difícil, com todas as memórias? No começo foi, mas estou transformando. Cada cômodo que renovo, cada coisa que mudo, é um pedaço do passado que deixo ir. E o quarto? Ah, aquele eu renove completamente. Colchão novo, móveis novos, pintei, tudo. Não tem mais nada do que era antes. Entramos. A casa cheirava a tinta fresca e possibilidades. Daniel tinha se mudado de volta, temporariamente. Estava procurando um apartamento próprio. Preciso do meu espaço, ele dizia. Mas até encontrar algo bom, tá ótimo ficar aqui com você. Honestamente, eu gostava de tê-lo por perto. A casa ficava menos vazia, menos silenciosa. Mãe, ele disse naquela noite durante o jantar, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei. Honestamente pensei. Me arrependo de ter confiado cegamente, de não ter visto os sinais antes, mas do que fiz quando descobri? Não. Talvez devesse sentir remorso pela crueldade, mas não sinto. Acha que foi longe demais? Eles planejaram me roubar, Daniel. Planejaram destruir nossa família. O que fiz foi justiça. Talvez não do tipo que os livros pregam, mas justiça do mesmo jeito. Ele assentiu. Sabe, estava conversando com o pessoal do quartel sobre relacionamentos, confiança, essas coisas. E percebi algo. O quê? Que o que o pai e a Carolina fizeram não foi sobre você, foi sobre eles, sobre o caráter deles. Você não fez nada errado, você não causou isso. Lágrimas vieram. Não esperava, mas vieram. Obrigada, sussurrei. Precisava ouvir isso. Os meses seguintes foram de reconstrução, literal e metaforicamente. Abri a quarta padaria, maior que as outras, em Pinheiros. Chamei de recomeço. Todo mundo entendeu a referência. Daniel finalmente encontrou um apartamento. Pequeno, mas bonito. Ajudei com a mudança. Vê-lo começar novo também era catártico. Você vai namorar de novo? Ele perguntou um dia enquanto montávamos móveis. Eventualmente? Talvez, mas não tenho pressa. Passei 40 anos definida por um relacionamento. Agora quero me redescobrir sozinha. Você parece mais feliz, sozinha. Não sozinha, corrigi. Independente. Há uma diferença. E era verdade. Pela primeira vez em décadas tomava decisões só minhas. Comprava o que queria, viajava quando queria, fazia o que queria, sem consultar ninguém, sem pedir permissão. Era libertador. O julgamento de Roberto aconteceu em agosto, 6 meses após o incidente. Fui. Não porque precisasse, mas porque queria ver. Queria testemunhar o fim oficial daquele capítulo. Roberto estava magro. Cabelos grisalhos, postura curvada. Parecia ter envelhecido 20 anos. O júri o considerou culpado. Tentativa de apropriação indébita.
fraude matrimonial, falsificação de documentos, sentença, 2 anos e meio, com possibilidade de regime semiaberto após 1 ano, por bom comportamento. Quando a sentença foi lida, Roberto chorou. Não foi dramático, foi quieto, derrotado. O choro de alguém que finalmente entendeu as consequências de suas ações. Ele olhou para mim antes de ser levado. Nossos olhos se encontraram. E naquele olhar havia... o quê? Arrependimento? Ódio? Aceitação? Não sei. E percebi que não me importava. Ele não era mais meu problema. Não era mais parte da minha vida. Saí do tribunal de cabeça erguida. Daniel me esperava lá fora. Acabou? Ele perguntou. Acabou. E agora? Agora, disse sorrindo. Vamos viver. E vivemos. Daniel começou a namorar de novo, uma enfermeira que conheceu numa ocorrência. Moça linda, gentil, o oposto completo de Carolina. Eu expandi os negócios. 5ª padaria em vista, 6 funcionários novos, receitas novas, energia nova. Dona Amélia virou minha melhor amiga. Íamos ao cinema juntas, fazíamos caminhadas, viajamos para o litoral num fim de semana. Quem diria, ela disse numa tarde, tomando caipirinhas na praia, que uma tragédia ia nos deixar mais fortes? Não foi a tragédia, corrigi. Foi como reagimos a ela. Verdade. Você podia ter se tornado amarga, vingativa para sempre. Fui vingativa, lembrei. A cola? Muito vingativa. Ok, sim. Mas depois você seguiu em frente, reconstruiu. Isso é força. 1 ano depois do divórcio, vendi a casa. Não conseguia mais morar ali. Mesmo com todas as mudanças, ainda tinha fantasmas. Ainda tinha memórias. Comprei um apartamento, cobertura, vista linda, moderno, clean. Meu do zero. Daniel me ajudou com a mudança. Olhamos para a casa velha uma última vez. 40 anos de memórias, ele disse. Boas e ruins. Mas é hora de deixar ir. Você tem medo? De começar completamente do zero? Olhei para minha nova casa, meu novo começo. Não, estou empolgada. E estava. O apartamento virou meu santuário. Decorei do meu jeito, cores vibrantes, arte moderna, plantas por todo lado. Era alegre, era vivo, era meu. Comecei aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Descobri que era péssima, mas adorava. A imperfeição era libertadora. Fiz amizades novas, no prédio, nas aulas, na academia que comecei a frequentar. Pessoas que me conheciam como Marli. Apenas Marli. Não como esposa de alguém. Não como mãe de alguém. Só eu. 2 anos após o divórcio, recebi uma carta. Da prisão. De Roberto. Quase joguei fora sem ler. Mas curiosidade venceu. Marli, sei que não mereço seu tempo ou sua atenção. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas preciso dizer algumas coisas. Sinto muito. De verdade. Não pelo que perdi. Isso foi consequência justa. Mas pela dor que causei. Por trair você. Por trair Daniel. Por ser o homem fraco e egoísta que fui. A prisão me deu tempo para pensar. Para ver claramente quem eu era. E não gostei do que vi. Você merecia melhor. Sempre mereceu. Você construiu um império com suas próprias mãos, enquanto eu apenas existia. E em vez de admirar sua força, senti ciúmes, senti pequeno, e tentei te diminuir para me sentir maior. Com Carolina, foi sobre ego, sobre me sentir jovem, desejado, importante. Não foi sobre você não ser suficiente. Foi sobre eu ser fraco. Não espero perdão. Não mereço. Mas precisava que você soubesse. Você sempre foi incrível, e eu sempre fui o problema. Roberto. Li a carta 3 vezes. Procurei por manipulação, por mentiras, mas parecia genuína. Não respondi. Não havia nada a dizer, mas guardei a carta, como um lembrete de que até os piores erros podem levar a crescimento, dele e meu. Daniel pediu a namorada em casamento no 3º ano após o divórcio. Mãe! Ele me ligou animado. Ela disse sim. Parabéns, filho. Estou tão feliz por você. Você aprova? Sei que depois de tudo com a Carolina... Daniel, ela é maravilhosa. E mais importante, você é feliz.
É tudo que importa. O casamento foi lindo, pequeno, íntimo. E quando vi meu filho nos altares, radiante, apaixonado, de verdade dessa vez, chorei. Chorei pelo que ele perdeu. Mas mais, chorei pelo que ele encontrou. Na recepção, Daniel fez um brinde. A minha mãe, ele disse, levantando a taça, a mulher mais forte que conheço, que me ensinou que dor não define a gente, que escolhas definem, que recomeços são possíveis. Te amo, mãe. Todos brindaram. E eu senti, talvez pela primeira vez, desde que tudo começou, completa paz. 3 anos após o divórcio, estava na minha sexta padaria. Sim, sexta. Quando um homem entrou. Alto, bonito, mais ou menos minha idade. Pediu café e pão de queijo. Primeira vez aqui? Perguntei, atendendo pessoalmente como gostava de fazer. Primeira. Ouvi falar muito bem. E, ele sorriu, ouvi falar da dona também. Ah, é? E o que ouviu? Que é uma mulher incrível, que construiu tudo isso sozinha, que é inspiração. Corri. Não foi bem sozinha, tive ajuda. Mesmo assim, impressionante. Conversamos. Ele era arquiteto, viúvo há 5 anos. Tinha 2 filhos adultos. Adorava arte, viagens, comida boa. Trocamos números. Não foi amor à primeira vista. Não foi destino. Foi agradável, confortável, sem pressa. Meses depois, estávamos namorando. De forma leve, sem pressão. Não quero me casar de novo, avisei logo no início. Nem eu, ele riu. Mas podemos aproveitar a companhia? Podemos. E aproveitamos. Viagens, jantares, conversas, companheirismo. Não era paixão avassaladora. Era melhor. Era escolha consciente. Era parceria de iguais. 5 anos após o divórcio, olhei para minha vida e quase não reconheci. 6 padarias. Sucesso financeiro além do que imaginei. Independência completa. Amizades profundas. Daniel feliz, casado, com um filho a caminho. Meu primeiro neto. Um relacionamento saudável, sem drama, baseado em respeito mútuo. E eu, Marli, 67 anos. Mais forte, mais sábia, mais completa do que nunca. Sentada na varanda do meu apartamento, com vista para São Paulo, pensei em tudo o que aconteceu. A traição, a dor, a vingança, a reconstrução. Valeu a pena? A dor? Não. Ninguém merece aquilo. Mas o crescimento, o aprendizado, a força que descobri, isso valeu tudo. Porque descobri algo essencial. Não precisava de ninguém para ser completa. Não precisava de marido, de validação externa, de aprovação. Eu era suficiente, sozinha. E essa lição, por mais dolorosa que foi aprender, me libertou. Roberto saiu da prisão há 6 meses. Soube por Daniel. Aparentemente, está morando no interior. Trabalha numa pequena empresa de contabilidade. Vida simples, quieta, não procurou contato. E, honestamente, agradeço. Aquele capítulo está fechado. Não com raiva, não com amargura. Apenas fechado. Carolina também desapareceu. Voltou para Minas, casou de novo. Tem uma filha. Vida nova. Espero que esteja feliz. De verdade. Por que guardar ódio? Não vale a pena. Já fiz minha vingança. Já fiz minha justiça. Agora só quero paz. E tenho. Paz, felicidade, propósito. Hoje, enquanto escrevo isso, sim, decidi escrever minha história. Talvez virar livro, quem sabe ajudar outras mulheres. Percebo algo. A cola que grudou Roberto e Carolina foi simbólica, porque eles estavam grudados de qualquer jeito. Grudados na mentira, na traição, na podridão que criaram. O que fiz foi apenas expor, mostrar ao mundo quem eles realmente eram. E foi cruel? Talvez. Mas sabe o que mais é cruel? 40 anos de dedicação jogados no lixo. Um filho traído pelo próprio pai. Uma vida quase roubada. Isso é cruel. O que fiz foi justiça, do meu jeito, nos meus termos, e não me arrependo. Porque hoje, olhando para trás, vejo claramente. A melhor vingança não foi a humilhação pública. Não foram os processos. Não foi vê-los perder tudo. A melhor vingança foi viver. Viver bem. Viver forte. Viver feliz.
Reconstruir não apenas o que tinha, mas criar algo melhor. Ser não apenas sobrevivente, mas vitoriosa. Então, para você, que me acompanhou até aqui, que ouviu minha história, deixo essa lição. Traição dói. Dói como nada mais. Mas não te define. Você escolhe como reagir. Escolhe se vai afundar ou nadar. Escolhe se vai ser vítima para sempre ou se vai se reerguer. Eu escolhi me reerguer e foi a melhor decisão da minha vida. Se essa história te tocou, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, compartilhe. Porque outras mulheres precisam saber, é possível recomeçar, é possível ser forte, é possível vencer. E lembre-se, a melhor vingança é ser feliz. Marli Silva, empresária, mãe, sobrevivente, vitoriosa.